Muito bom dia. A sensação é maravilhosa, não é? Estar agora aqui com a certeza, com a segurança de que não estamos sozinhos. Estamos assistidos pelos anjos, pelo Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho. E a você que nos assiste como internauta à distância, não pôde estar aqui, também receba nosso bom dia fraterno, que todos nós desejamos a você. O tema anunciado é como se alimentar, ou como utilizar os alimentos a teu favor. Por que essa definição de usar alimentos a teu favor? Existe a possibilidade de usar contra você os alimentos? Estou ouvindo aqui pessoas dizendo, e como? Né? Sim. E eu quero ler um texto inspirado, escrito pela irmã, a querida irmã Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista, a autora mais lida do mundo. No livro Temperança, ela diz o seguinte, preste bem atenção porque o que será lido é a razão de haver muito mais alimentos que fazem mal do que fazem bem. E nisto reside a importância de você aprender a escolher. Escolher entre o que o homem inventou e o que Deus criou. E aqui neste texto há um nome dado para o que o homem inventou. Presta muita atenção. E aqui o título é O Início da Intemperança. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Uma reunião com o objetivo de planejar fazer o máximo de quê? Mal possível. Para quem? Para nós. Família humana. Uma reunião assustadora. Essa reunião foi mostrada para a irmã White por Deus que ama você e a mim. Continuando. Foi apresentada proposta sobre proposta até que, finalmente, Satanás mesmo imaginou um plano. Então, houveram muitas propostas, nenhuma foi aprovada, e daí ele mesmo apresentou o plano dele. Qual é o plano dele? Ele tomaria o fruto da vide. Fruto da vide que está se referindo à uva. Também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento. E convertê-los-ia em venenos. Qual é o nome, então, que é dado aqui para aquilo que faz mal? Venenos. E se você vai no comércio, tudo quanto é lugar, tem muito mais veneno do que alimento. E você e eu vivemos no epílogo da história deste planeta. Vivemos no final. E a Bíblia diz que neste tempo nosso, Jesus vai voltar. E por isso, em nenhum período da história houve tantos venenos vendidos, comercializados, oferecidos, propagados como alimento. O que a humanidade está consumindo hoje é veneno. E por isso tantas doenças. Mas Deus constituiu uma igreja. Não uma igreja qualquer. A igreja que será a última da história. Da qual você e eu fazemos parte. Temos esse privilégio, esta bênção. Só que a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que procurar. Porque as coisas boas, elas não acontecem por acaso. O que acontece por acaso é desgraça, é tragédia. Quando a gente vê, já aconteceu. O que é bom precisa de esforço, dedicação, foco, determinação, oração poderosa, constante. Mas continuando aqui.
O que vai acontecer quando a pessoa come e bebe veneno? Qual seria o efeito? Por que ele planejou isso? Convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Então, qual é o objetivo de que você consuma venenos e não alimentos? Que ele controle a você e a mim. Como é uma pessoa controlada pelo inimigo de Deus? Eu não preciso descrever, você conhece, está em tudo quanto é lugar. E até dentro da igreja. Por incrível que pareça, porque o próprio Jesus disse que dentro da igreja tem o quê? Tem joio. E ele mesmo disse que quem colocou o joio lá, quem foi? Foi o inimigo. Então é preciso clareza, irmãos. Clareza, mais do que em qualquer outro período da história, mais do que em qualquer outra época. É preciso clareza, conhecimento, informação sobre o que é alimento e o que é veneno. E qual é a fonte em que você encontra esta clareza? Porque é uma fonte pura, inspirada pelo próprio Deus. Se chama o quê? Bíblia. Por isso nós vamos ler agora alguns textos da Bíblia. E esta Bíblia que eu tenho nas mãos, por misericórdia de Deus, Deus me inspirou e fui convidado pela Sociedade Bíblica do Brasil para criá-la no ano de 2017. Portanto, um projeto de 7 anos, que ficou pronto no ano passado. E se você quiser esse conhecimento puro, oriundo de Deus, me procure no final. Será distribuído folheto e cartões para quem quiser pegar, né? Os cartões para que você, se quiser algum contato comigo, alguma orientação, alguma explicação, tirar alguma dúvida, alguma ajuda à distância ou próxima, você vai poder me encontrar, né? E os folhetos vão mostrar como você pode conhecer essa Bíblia, porque tem lá todas as informações. Mas o primeiro texto que nós vamos ler agora é Isaías, capítulo 55, verso 2, que mostra que Deus está preocupado com o que você e eu comemos e bebemos. Ele está preocupado, porque Ele não quer que você e eu comamos e bebamos venenos e adoeçamos, e venhamos aqui pedir oração para curar as nossas doenças. Não é? Então vamos lá, Isaías capítulo 55, o verso 2. E esse verso começa com duas perguntas de Deus. Duas perguntas. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? O que não é pão é o quê? O que é? Veneno. O que não é pão é veneno, irmão. Pode ter embalagem bonita, pode ter aroma agradável, pode ter a textura gostosa, coloca na boca, derrete, gera muita saliva, gera prazer, mas é veneno. E vai gerar doença. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. O que não pode satisfazer gera ansiedade. E uma pessoa ansiosa come exageradamente, gasta demais e adoece. E ganha peso e vem aqui pedir oração. E agora o que Deus diz assim? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. A gordura para a maioria das pessoas hoje é problema. Porque está em excesso. Olha no espelho, não gosta de ver, do que vê. Pesa e acha que a balança está errada. Vai comprar roupa, tem problema. Nada fica bom. Porque o problema é gordura. Deus está dizendo agora, claramente para você, que a gordura deixa de ser problema, passa a ser prazer. Porque quando você come os alimentos certos, do jeito certo, o organismo planejado por Deus coloca a gordura certa no lugar certo. E isso aconteceu comigo. Eu era doente até 22 anos de idade. Eu era gordo. E eu estou vestindo a calça que eu uso há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Fiz isso de propósito hoje. Por quê? Porque praticando as orientações alimentares da Bíblia, a palavra de Deus, eu emagreci. E nunca mais ganhei peso. E eu tenho tendência muito forte para ganhar peso. Bem, eu tinha a segunda gastrite.
Segunda, porque a primeira eu havia tomado remédio, mas não tinha mudado os hábitos. Sem mudança de hábitos não existe cura, existe remédio, não é cura. É limitação dos sintomas. É um engano. O que mais eu tinha? Eu tinha prescrição de 2 cirurgias. Com a mudança nos hábitos alimentares, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, emagreci, não fiz as cirurgias, curei a gastrite e me tornei, por misericórdia de Deus, um palestrante mais antigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, o que é bonito nisso, irmãos? É lindo. E creia nisso, porque daí você vai ver a glória de Deus. O que Deus fez por mim, Augusto Fajardo, Ele quer fazer por quem? Cada um de nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. E eu tenho visto essa história se repetir, irmãos, na vida de milhares de pessoas por todo esse país, pregando, palestrando, pessoas que adquirem meu material de consulta. Sabe o que acontece quando elas seguem a orientação da Bíblia e começam a orar? Foi feita uma oração maravilhosa aqui pelo irmão Eunice sobre os doentes. Como é que você deve orar por doença? Não é orar, repito, para curar as doenças. Porque o problema não é a doença. Sabe qual é o problema? Onde ele está localizado, e você precisa ser específico com Deus, porque isso vai fazer uma revolução na sua vida. É orar pela conversão do paladar e da vontade. Eu oro há 40 anos ainda, para que Deus converta meu paladar e a minha vontade. Porque eu sou pecador e habito num ambiente pecaminoso, repleto de riscos, repleto de atrações. E apesar de mais de 40 anos praticar as orientações de Deus, eu ainda tenho problemas. Cada vez que eu faço uma refeição fora da minha casa, eu tenho problemas. Porque sou pecador e habito num ambiente pecaminoso. Então, se eu não orar pela conversão do meu paladar, que é degenerado como o teu também, pela conversão da minha vontade, que é enfraquecida, quantas vezes você e eu já tomamos decisões de não fazer isso, aquilo, e fizemos até, só percebemos depois que fizemos. Porque a vontade está enfraquecida. Então, irmãos, vamos ver agora no Gênesis capítulo 1, 29, o plano de Deus para a alimentação humana. Gênesis 1, 29. A primeira prescrição alimentar da Bíblia. Gênesis 1, 29. E disse Deus. Quem disse? Não é Augusto Fajardo que está falando. Tenha isso bem claro. Quem está falando isso agora para você não é um ser humano, é Deus. Com toda a autoridade que ele tem como Criador. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra. E todo fruto de árvore que está sobre a face da terra. Ser-vos-á para mantimento. Deus é específico. 2 grupos de alimentos estão aqui. Ervas que dão sementes. Então, o fruto da erva são as sementes. E frutos de árvores. Quais são esses grupos de alimentos? 2 grupos. Eles se subdividem em outros 2 grupos. As sementes são os cereais integrais. Arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio. Vou repetir, arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio e quinoa. Cereais integrais. Integrais porque no Jardim do Éden não haviam máquinas para retirar as fibras e vendê-las para o comércio de ração animal. E o que Deus fez originalmente é o melhor. Porque quando o ser humano modifica, estraga, degenera, não temos a capacidade de melhorar o que Deus faz. Transforma em veneno quando modifica. E quem usa veneno pode orar o quanto quiser, não vai curar. Pode fazer a oração mais fervorosa que for. Continua usando veneno que você vai piorar e piorar a sua saúde. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ou isso não é verdade? Qual é a porcentagem dos cereais que a gente deve comer
nas refeições para prover os nutrientes de acordo com as quantidades, as proporções que precisamos. No de jejum e no almoço, 30% dessas refeições deve ser cereal. E à noite, porque você não deve comer proteínas à noite, deve ser metade da refeição. Arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio, quinoa. De preferência, apenas desses alimentos. Quanto menos variedade você colocar, mais fácil se torna a digestão e mais fácil de controlar o apetite. O segundo grupo de sementes são os feijões. E se você mistura cereal integral com feijão, qualquer cereal com qualquer feijão, forma proteína completa. De modo que você não precisa comer carne. Não precisa usar laticínios, não precisa usar nenhum derivado animal. Eu não uso nenhum derivado animal há mais de 40 anos. O último médico que eu estive, ele ficou fascinado. Fiquei 1h30 no consultório dele. Ele disse, eu nunca vi um batimento cardíaco como o seu. Você não tem nenhuma obstrução. Você não vai morrer de câncer, você não vai morrer de doenças cardiovasculares. Você vai morrer de velhice ou de acidente. E eu ainda brinquei com ele, que pena que eu tenho que morrer. Essa é uma notícia, né? Não tem jeito. Bem, mas eu não tenho sequer gripes ou resfriados. Vou repetir, eu não tenho sequer gripes ou resfriados. Quem era doente, como eu contei, não tenho sequer gripes ou resfriados há mais de 40 anos. Qual é a base de quem vos fala? Única, a Bíblia. Mas o segundo grupo de alimentos, assim, os feijões, você não deve comer proteína à noite. Feijão é proteína. Então, feijão você come só de manhã e no almoço. Ah, mas vai comer feijão de manhã? Sim, faz um patê de grão de bico para passar no pão no lugar de manteiga ou margarina. É feijão. Patê de soja, fica uma delícia, no lugar de margarina e de manteiga. Está comendo feijão. E está formando proteína completa, misturada com cereal. Arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio, qualquer feijão, qualquer cereal. Muito bem. O segundo grupo é o grupo das frutas. Grupo das frutas. O brasileiro tem costume de comer fruta como sobremesa. Se você estudar os alimentos, você vai perceber que as frutas são o alimento que Deus fez a maior variedade. Se Ele fez mais, é porque nós precisamos mais. Quanto deve ser de fruta? De manhã e à noite. Metade, pelo menos, da refeição. Como é que você consegue comer metade só frutas? Colocando só fruta na mesa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Você mistura tudo lá, põe tudo lá de uma vez, que as pessoas vão pegar primeiro. Vão pegar primeiro o pão, o bolo, o mingau, e as frutas vão ficando de lado. Né? Então coloca sozinho na mesa. Se você comer fruta na proporção que eu estou ensinando, palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai desaparecer a vontade de comer doce, de comer veneno. Desaparece. Sabe o que as pessoas me dizem? Ouço isso frequentemente. O que é que o senhor fez comigo que eu não quero mais comer aquelas coisas? Eu não tenho poder para isso. Vocês sabem. Não tenho poder para mudar o paladar, a vontade de alguém. Quem muda? É Deus. Por que mudou? Porque está comendo o que Deus prescreveu. Simples assim. Como é que Deus não vai mudar o paladar se você está começando a fazer vontade dele? É a palavra dele que tem que ser cumprida. Autoridade universal de Deus no seu organismo. E daí, o que faz mal continua lá na geladeira. Muitas vezes, porque há outros membros da família que não estão praticando. Continua lá na geladeira, o que faz mal. Continua na despensa, continua no comércio, tudo de veneno onde sempre esteve. Mas a pessoa não tem mais vontade. E o paladar, o que aconteceu com ele? Mudou. Isso se chama milagre. Porque houve uma iniciativa humana de buscar Deus, de envolver Deus no processo. Mas veio o pecado, Gênesis 3,18. Gênesis 3,18, e Deus complementou o cardápio. Gênesis 3,18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então passariam a haver ervas daninhas, passariam a haver pragas, e Deus complementou o cardápio com legumes, verduras e tubérculos.
Os legumes e as verduras você deve consumir na forma de salada, preferencialmente cruas, no almoço, metade da refeição. E, novamente, para comer metade da refeição salada, você deve colocar a salada sozinha na mesa. Como se não fosse comer mais nada. Coloca a salada sozinha na mesa. E come até acabar. E não enche de produto industrializado, que vai estragar o que Deus fez. Né? Faz o tempero seu, caseiro mesmo, precisa aprender também. E depois come os demais alimentos. O segundo grupo é o dos alimentos, os tubérculos, as raízes. Não é? Batatas, mandioca, cará, inhame, raízes, mandioquinha. Não é? Esses alimentos, a proporção deles deve ser 30% do cardápio, consumidos 30% de manhã e no almoço e 50% à noite. Não é? É o carboidrato complexo com maior facilidade de digestão, digere mais rápido. Portanto, o ideal é comer à noite, em vez de cereal, comer tubérculo. Um purê, né? Uma batata assada, assim, uma mandioca assada, cozida, enfim, com frutas primeiro e depois o tubérculo. Você vai sentir muita diferença na qualidade do sono. Se seguir essas proporções que eu estou ensinando, vai fornecer ao seu organismo as proporções de nutrientes que o seu organismo precisa, nem mais e nem menos. E nós temos muita dificuldade com equilíbrio, irmãos. O pecado causou um desequilíbrio em todas as áreas da nossa vida, desde a percepção até a prática, os nossos valores. Então, quando seguimos essas proporções estudadas, pesquisadas, que as nutricionistas dizem para o vosso cérebro que isso deveria ser ensinado em faculdade de nutrição. Porque sou biólogo, não sou nutricionista, então eu tenho teorias que contrariam os erros científicos que existem por aí. Mas principalmente porque a minha teoria, irmão, não é tirada da minha cabeça, é tirada deste livro que é a palavra de Deus. Creia nisso e você vai ver a glória de Deus. Bem, o que fazer? O que fazer caminhando já para a parte final, não é? O tempo aqui é curto, meu Deus. Mas vamos a Jeremias, capítulo 15, o verso 19. A parte final já do sermão. Jeremias 15, 19. É um verso espetacular para este assunto, que vale a pena você marcar na sua Bíblia. Jeremias, ele estava distante de Deus neste capítulo. Né? Ele estava distante de Deus, como às vezes acontece conosco também. E Deus então faz a ele um convite que está fazendo agora exatamente para você e para mim. Jeremias 15, 19. Se tu voltares, então o que diz a sua Bíblia? Te trarei. Não é você que volta. Não sou eu que volto. É Ele que nos traz. Se não sou eu, não é você que volta, como é que a gente volta? Ele nos carrega. Você consegue ter essa imagem agora na tua mente? Deus te carregando para o lugar que você deve estar e nunca deveria ter saído dele? Porque você é criatura de Deus, Ele quer salvar você. Ele faz tudo o que estiver ao alcance do universo para te salvar, até te carregar. Como é que os pais fazem com um filho que não está com dificuldade de andar, está com problemas? Vão lá e carregam. Se seres humanos falham, os pecadores fazem isso, Deus não faz, então eu te trarei, ele diz. O que mais? E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. A medicina, a nutrição dizem um absurdo científico. Elas dizem que pouquinho não faz mal. Que você tem que comer um pouquinho de tudo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem que separar o santo do profano. O que o homem inventou tem que ser posto no lixo, porque é veneno. E o que Deus criou e mantém tem que ser colocado no lugar mais nobre da casa, porque é alimento. Porque vai tirar a vontade de comer e beber veneno. Aí você fala, mas isso é radical, isso é extremismo. Irmãos, não se deixe enganar. Deus é o ser mais extremista do planeta.
Se ele não for extremista, se ele não for radical, ele não salva ninguém. Querem um exemplo? A alma que pecar, essa morrerá. Quantos morrem? Isso é radical ou não é? E ele está a ponto de vomitar da sua boca, não é o quente e nem o frio ou gelado. Ele está a ponto de vomitar aquele que fica em cima do muro, o morno. Você tem medo de ser considerado, taxado radical? Você vai ter doenças como todo mundo tem, vai tomar o remédio que todo mundo toma, vai frequentar os mesmos locais, vai fazer as mesmas cirurgias. Agora experimente crer na palavra de Deus e deixar radicalismo, extremismo, esses rótulos para lá, para ver o que acontece na tua vida, na sua saúde. A minha mãe não gostava desse assunto, ela me mandava ficar quieto, saía de perto, mas ela contraiu artrite. Passou por 2 médicos e os sintomas continuavam, apesar do consumo dos remédios. Quando é que resolveu? Quando ela lembrou e a minha irmã lembrou, as duas lembraram que existe alguém na família, o pastor Adolfo Tito conheceu minha mãe, né? Nair Camargo Fajardo. Me chamaram. Lembraram que eu existia. Santo de casa não faz milagre. E eu não sabia o que dizer para minha mãe. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não quer nem ouvir? Mas ela falou, fala alguma coisa. Agora está doendo, agora eu vou fazer. Fala alguma coisa, agora está doendo. Porque eu estava emocionado, quieto, não sabia o que dizer. E aí eu dei a orientação, desintoxicação orgânica, dei o cardápio. E eu voltei uma semana depois. Eu esperava encontrar minha mãe convalescendo ainda. Os dedos estavam tortos, né? Tinha problemas em todas as juntas, do ombro para baixo. 3 meses que não fazia nada em casa. Irmãos, eu voltei para a casa da minha irmã, onde minha mãe residia. E eu encontrei a minha mãe uma semana depois lavando louça na cozinha. E se você ler qualquer literatura do mundo sobre artrite, você vai saber e vai ver que artrite para a medicina não tem cura. Mas esse livro aqui, ó, a Bíblia, dá orientações diferentes. E orientações diferentes mudam os processos. Mudando os processos, mudam os resultados. Resultados de Deus, para a glória do seu nome. Mas continuemos aqui. Então tem que separar o santo do profano. O santo você guarda no lugar melhor. O profano você joga no lixo, porque é veneno. Eu tenho uma história que eu não há tempo para contar, do doutor Luiz Carlos Dotto, um juiz federal aposentado. Ele me disse exatamente isso, me disse tudo o que eu devo fazer. Isso aconteceu em Brasília. Um senhor bem gordo. A esposa era uma professora aposentada também de ensino médio, dona Lúcia. E eles me disseram, eu vou jogar tudo no lixo, vê na geladeira aí, vê. Eu não recomendo isso, não estou recomendando isso não. Mas o que aconteceu? Ele fez, eu não. Ele jogou tudo no lixo. No dia seguinte, eu tinha feito a lista de compras e ele tinha lá 100% de Deus. Ele tinha uma cirurgia marcada. Ele não fez a cirurgia. E ele não era adventista. E ele não era, ela também não. Fizemos uma série de estudo bíblico com eles depois, enfim. Mas a parte final do verso, para concluir o sermão. Tornem-se eles para ti, mas não tornes tu para eles. Obrigado. Tornem-se eles para ti. Essa é a parte social do alimento. Que eu estou falando agora aqui, você está ouvindo, e você está pensando lá, como vai ser meu almoço? Como vai ser agora meu café da manhã? O que vai ser com o meu marido? O que vai acontecer com meus filhos? O que vai acontecer comigo? Eu nunca comi desse jeito. Nem sei o que é isso. Como é que é? E vem a parte social do alimento. O que vão falar de mim quando me convidaram para um churrasco? Né? Quando me convidarem para uma festa. Irmãos, eu vou em festa. Eu sou convidado. Só que o lugar que eu como é onde é? Na minha casa. Eu vou na festa, não é para comer e beber. Porque lá só tem lixo. Lá só tem veneno. Lá Deus é desonrado. E o pior é que as pessoas ainda fazem oração para Deus abençoar.
com aquela solenidade, nós deixamos o pastor, o ancião da igreja, vamos orar. Uma vez eu me recusei a orar. Um tio meu tinha sido adventista, ancião da igreja, me convidou para uma festa de final de ano. Família toda reunida, umas 100 e tantas pessoas. No centro da mesa tinha uma cabeça enorme de um porco, cheio de bebida alcoólica. E ele me convidou para orar. E eu disse, tio, me desculpa, falei diante de todo mundo, mas eu não vou orar. E ele ficou 2 anos sem falar comigo por causa disso. Mas a minha consciência estava em paz com Deus, porque de Deus não se zomba. Então, voltem eles para o lado de cá. Os que estão do lado de lá têm que vir do lado de cá, porque do lado de cá tem a luz, tem a verdade, tem a bênção, tem a graça, como o quarteto cantou tão bem aqui. E você é luz, você é sal. E se você fizer a parte que Deus te chamou para fazer, Deus será honrado, você terá paz e consciência. E Deus vai fazer coisas que eu vejo acontecer frequentemente no meu trabalho. Pessoas curando doenças que a medicina diz que não tem cura. Eu poderia contar a história aqui de câncer, contei da minha mãe, não é? As doenças que a medicina diz que não tem cura. Diabetes, por exemplo. Diabetes é a coisa mais fácil de curar fazendo vontade de Deus. Coisa mais fácil, não é? Então, se você tem interesse em praticar esse assunto, segundo a vontade de Deus, há esta Bíblia da Saúde à sua disposição. Você pode falar comigo, vai receber folhetos, não é? Este conhecimento único no país, apresentado desta maneira. Envolve o nome de Deus, envolve o poder de Deus, envolve a vontade de Deus, tudo de Deus. Até porque, irmãos, o prazer só é prazer quando é isento de culpa. Não adianta você comer, tá gostoso na boca, mas você sabe que depois vai ter uma revolução no seu estômago. As fezes vão virar uma carniça. Aliás, eu quero dizer, se você fizer as coisas certas do jeito de Deus, como está aqui nesse livro sagrado, as tuas fezes deixarão de ter cheiro. Vou repetir. Se você passar a fazer as coisas certas do jeito de Deus, por causa da harmonia bioquímica entre os teus alimentos e o corpo que Deus criou, ambos provenientes da terra, ambos provenientes do solo, se houver essa harmonia bioquímica, não há alimento que vem da fábrica, da indústria, não há alimento que vem do laboratório, mas vem do solo. As fezes deixam de ter cheiro. TPM acaba, desaparece. As mulheres têm esses problemas mensais, né? A minha ex-esposa, a gente estava casado, tínhamos combinado praticar essas orientações. Um dia saiu correndo, eu tenho que comprar na farmácia, tem que sair correndo. Veio a menstruação e ela não estava preparada. Por quê? Porque não tinha nenhum sintoma. Pela primeira vez em décadas, não tinha nenhum sintoma, porque passou a fazer a vontade de Deus. Creia, e Deus será honrado pelo teu testemunho e pela tua vida, para a glória de Deus. Amém. Se quiser, pode ficar de pé, estamos concluindo. Nós temos 425 pessoas online, presentes 224, totalizando 649 pessoas. No chat da internet estão pedindo contatos nossos, né? Que vai servir para você também. Se você não puder ou não quiser anotar agora, isso vai ficar gravado. O contato na internet, o site para você conhecer a Bíblia, depois a adquirir se quiser, é qualidadedevida.org. qualidadedevida.org. É fácil de decorar, né? qualidadedevida.org. E o telefone, o WhatsApp, né? O WhatsApp, o DDD é 21 96565 2233. Vou repetir. O WhatsApp é o DDD do WhatsApp é 21 96565
2233, ok? Nós vamos orar também pelos pedidos que estão ali escritos, colocados diante de Deus. E se alguém quiser me convidar para ir na sua igreja, fazer um programa no sábado, irei com prazer. Neste momento a agenda está totalmente aberta ainda. E agora eu quero convidar você que quer que eu ore pela conversão do teu paladar e da tua vontade. Porque estes são os reais problemas para que você e eu tenhamos saúde. Enquanto houver uma guerra entre o paladar humano e a vontade humana com o paladar que Deus deseja para você e para mim, que Ele nos criou no Jardim do Éden, e a vontade humana, não haverá saúde. Não haverá saúde. Isto aconteceu comigo. Eu era ancião da igreja. Mas eu era, irmãos, um dependente químico. Dependente de sacarina, do açúcar. Dependente de teobromina, do chocolate. Dependente de gordura frita. E outras coisas. Eu fazia 100% errado. Não estou exagerando, não. Isso é vergonha para mim. Mas é a verdade. Mas Deus foi misericordioso comigo. E Ele quer ser misericordioso também com você. Esta é a mensagem que você tem que sair agora com ela. Baseada na palavra de Deus. Quantos dos irmãos querem que eu ore pela conversão do paladar e da vontade? Deus está vendo. Ele vê todas as coisas. Ele não está vendo apenas as mãos erguidas. Ele está vendo os seus pensamentos. Está lendo agora os seus pensamentos. Ele sabe das dificuldades que você tem. Mantenha tuas mãos erguidas, porque eu vou orar agora. Ó Deus, este gesto que fazemos agora, um gesto humano, o atendimento a um convite, a um apelo, que o Senhor fez também quando esteve entre nós, que os apóstolos fizeram, que os patriarcas e profetas fizeram apelos também, de conversão. E os resultados, nós lemos na tua palavra, foram maravilhosos. Pai, nossas mãos continuam erguidas a ti, porque a solução dos nossos problemas vem do alto. É o Senhor que nos convida para olhar para cima, desviando o olhar dos nossos problemas, dos maus exemplos, enfim, de tudo que nos atrapalha. Nós olhamos agora para o santuário celestial, onde temos o nosso advogado que morreu por nós, que tem as marcas do seu amor nas suas mãos e no seu lado, e na sua fronte também. E apesar do que nós lhe fizemos, ele nos chama seus amigos. Pai, nós cremos nisto. E porque cremos, nós oramos pela conversão do paladar e da nossa vontade, independente de quanto temos feito de errado, por quanto tempo. O Senhor é poderoso para converter tudo em nós. E o melhor, Pai, é que nós temos certeza absoluta de que o Senhor quer fazer isto, porque o Senhor morreu por nós. Ninguém pode fazer mais do que isto por nós. O Senhor fez tudo. O Senhor fez o máximo. E por isso nós queremos sair agora, Pai, ao abaixarmos as nossas mãos e darmos os primeiros passos, indo para a nossa realidade, da nossa vida cotidiana, da nossa casa. Vamos chegar lá, Pai, a geladeira talvez não esteja como deve, como estudamos agora. A despensa talvez não esteja como o Senhor recomenda. Talvez, Senhor, caiamos em tentações. Mas, ó Deus que habita no céu, se cairmos, ergue-nos. Se tivermos dificuldades, Pai, faz o que precisamos. Lembra-nos de clamar a Ti por socorro, para o Senhor nos acudir, nos socorrer. Para que a partir de hoje, Pai, os nossos hábitos alimentares Te honrem e Te glorifiquem. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Potencialize as chances de ser bem-sucedido nas tuas substituições alimentares. Participe do retiro Como utilizar os alimentos a teu favor. Aprenda em apenas 2 dias e com as vantagens exclusivas de ser em grupo a desintoxicar e nutrir o teu organismo com eficiência máxima e de modo definitivo como você precisa.
fazendo as trocas e as substituições qualitativas necessárias. O retiro Como Utilizar os Alimentos a Teu Favor começa às 20 horas da sexta-feira com um delicioso caldo desintoxicante de abóbora. E a primeira aula vem a seguir sobre desintoxicação orgânica. Por quê e como fazer? Durante todo o sábado, você se desintoxica mediante jejum terapêutico minuciosamente orientado, através da ingestão de sucos naturais de 3 em 3 horas, sem adoçar e sem coar, com um delicioso caldo no almoço e no horário do jantar. Nos intervalos das ingestões de nutrientes em estado líquido com absorção mais rápida, você assiste a 4 aulas arrebatadoras, aquelas nas quais você nem pisca, para não perder absolutamente nada. Porque os produtos supérfluos criam dependência? Soluções divinas para a ansiedade e a compulsão alimentar. Aprendendo com as rebeliões alimentares dos israelitas. Por que não é seguro confiar no paladar e na vontade? No domingo, depois de naturalizar o paladar na desintoxicação orgânica, você começa o dia com um delicioso café da manhã pedagógico, tendo os ingredientes combinados. E cada grupo alimentar balanceado minuciosamente na sua respectiva proporção. A seguir, você participa das aulas Como se beneficiar da urgência de Deus em curar e Prescrições alimentares na Bíblia. Às 13 horas, é servido o almoço pedagógico também com os ingredientes combinados e os grupos alimentares minuciosamente balanceados. E na parte da tarde, você tem as 2 aulas finais do retiro, Como Utilizar os Alimentos a Teu Favor. Método nutricional, ecologia alimentar. Quando você aprende a aplicar no teu organismo os 3 mais importantes princípios da ecologia ambiental. Parar de sujar teu organismo. Limpar o que sujou por décadas no teu organismo. E, por último, manter limpo o teu organismo pela graça de Deus. A última aula, então, é imperdível. Quem controla o que em você? A quem e como você submeterá, a partir de agora, os teus fatores de controle? O material didático do retiro Como Utilizar os Alimentos a Teu Favor é simplesmente exclusivo e essencial. E está incluído na tua inscrição. O e-book Guia Nutricional Diário contendo as refeições sadias de um mês inteirinho pelos critérios bíblicos. E por último, de propósito, nada mais e nada menos que a primeira e única Bíblia Sagrada da Saúde pela Sociedade Bíblica do Brasil. Porque a palavra do Senhor não erra, não muda, não se desatualiza nos conhecimentos, não mente e não tem interesses comerciais. Então, corre e se inscreve no retiro Como Utilizar os Alimentos a Teu Favor. Pelo site www.qualidadedevida.org ou pelo WhatsApp DDD
21 965 65 2233.